E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem aí com vocês e vamos de vídeo então de final de mês trazendo um aglomerado de notícias e informações sobre tudo do mundo de animes que a gente teve agora no mês de fevereiro. Lembrando que são as notícias que a gente teve no mês de fevereiro. Caso você tenha visto alguma coisa que saiu em janeiro, ele vai estar no videozinho do final do mês de janeiro e assim por diante, beleza? E claro, a gente vai falar sobre a capa do vídeo, tem muitas novas adaptações que foram anunciadas agora nesse mês de fevereiro e também tem notícias aí sobre animes bem hypadaço que o pessoal tava esperando bastante. Então fica até o final do vídeo pra não perder nenhuma delas, fechou? E eu não quero arrastar o vídeo, mas caso você queira saber, esteja curioso pra ver quais são tanto os novos quanto continuações de animes que a gente vai ter pra próxima temporada que começa agora em abril, dia 1º de março aqui no canal, sai um vídeo completinho com todos eles pra você ficar por dentro, beleza? Começando então com os mais hypados, como por exemplo Tensei Shitara Slime da Taken, que terá um filme, o segundo da franquia, e foi revelado uma imagem mostrando o Rimuru com uma cara até bem zen, mas uma cara de quem tá zen porque sabe que ele é o mais forte, e ainda intitulado de Tears of the Blue Sea Arc, e mesmo que tenha o Arc, ele não é um arco original da obra original, mas sim foi feito diretamente com um propósito só desse filme. Porém, o que tudo indica é que não fuja muito do que a gente tá acostumado a ver parecendo um filler, e sim agregue mais ainda ao mundo do Tensei Shitara Slime, vindo só para fevereiro de 2026. Outra questão que tivemos sobre o Slime é que o autor da obra, o Fuse, por meio da sua conta oficial do X, o antigo Twitter, informou que planeja encerrar a história ainda esse ano de 2025, o que não agradou muita gente, porque teria sim espaço para mais coisas, e eu até entendo porque é muito legal a gente ver as histórias do Rimuru. Tensei Shitara Daina Ode, que ok, não foi lá um hype muito alto, mas agradou uma boa parte do pessoal, falando sobre um plebeu que sempre amou a magia, mas por conta da sua linhagem de baixo status, nunca foi capaz de usá-la direito, e quando morto, renasceu no corpo de um jovem nobre, sendo o 7º filho, então longe da sucessão ao trono, ele fica mais livre para aprender tudo o que é coisa, e fica ultra poderoso, passando o rodo em todos os demônios que estão sendo soltos por todo o mundo. E já se sabia que teria a segunda temporada, já estava em produção há tempos atrás, e a sua data de estreia foi colocada agora para julho de 2025. O anime Granblue, que já havia sido confirmada a continuação com a segunda temporada lá no final de 2024, e agora temos mais informações desse anime de comédia em estilo Slice of Life, que é super bem avaliado e também bem popular, sobre um cara que vai morar em uma cidade de praia e entra num clube de mergulho. Só que o que eles menos fazem é mergulhar, porque geral é tudo muito doido, são festeiro, bebem pra caramba, e tem até um cara que corre pelado atrás dele, e é muita zoeira, vale muito a pena dar uma olhada, caso você não conheça, e esse que foi então confirmado para voltar em 2025, só que ainda sem mês definido. Tem um outro site que informa para julho, porém isso ainda já não é oficial. Oshinoko, a terceira temporada do anime, que fala sobre o mundo das idols, com toda uma questão de suspense, investigativo e até reencarnação, e que além de ter uma nota bem expressiva, conquistou muitos fãs, e agora em fevereiro foi oficialmente confirmado que teremos ele para algum momento de 2026, o que a maioria dos sites e outras notícias sugerem da metade para o final do ano. Sou no Frieren, agora sim a nossa capa do vídeo, que tivemos a informação de que o diretor Keiichiro Saito volta como o diretor da obra no mesmo estúdio, a Madhouse, e ainda para estrear em algum momento de 2026. Essa informação saiu no X, o antigo Twitter, e eu esperava até um pouquinho mais de tempo aí, tá, pra vir, ainda mais para um anime que repercutiu tanto, né, chegando até a melhor nota de todos os tempos. Outra questão é que a primeira temporada veio com 28 episódios e chegou até o capítulo 60, sendo que atualmente está no 141. Então sim, é super plausível a gente ter outros 28 ou 20 e poucos episódios nessa segunda temporada. Falando em novas adaptações e começando com uma bem polêmica aí que eu não tenho palavras para explicar isso daqui, eu vou deixar para vocês acharem o que vocês quiserem. A obra Hitozuma no Kuchibiru, ou Married Women's Lips Taste Like a Can of Chuhai, se você sabe um pouquinho de inglês já entendeu que tem parada estranha aí, né? E esse Chuhai é uma bebida japonesa alcoólica com gás. A grosso modo e erroneamente seria uma cerveja com gás. E aqui a gente tem um eti bem pesado, tanto que a capa de todos os volumes são mulheres com poucas roupas
bebendo churrai, e é uma história onde um estudante universitário que adora beber churrai forte, e ele também se envolve em relacionamentos com várias mulheres mais velhas e casadas, o que leva a várias situações tanto cômicas quanto polêmicas e complicadas, e que teve incríveis mais de 5 milhões de downloads. E rapaz, tem gosto pra tudo nesse mundo, né? Também tivemos do anime Kujima Utaeba Ie Hororo, falando sobre um estudante do ensino médio que encontra uma criatura misteriosa chamada Kujima que se parece com um pássaro, que é capaz de falar e comer como um humano e que ainda vai morar junto do garoto e sua família, e onde a criatura acaba ficando até o inverno passar, tendo várias interações entre esse negócio estranho e toda a família, gerando uma história de comédia e relações familiares. Confirmado também temos o Romance Pandemic, que teve como base a pandemia que a gente teve agora anos atrás, e fala sobre um mundo onde uma pandemia levou as pessoas a sempre terem que usar as máscaras, chegando até mesmo ao ponto das mídias de entretenimento serem criadas dessa forma. Temos um jovem que nasceu durante isso tudo e nunca viu o rosto completo de outras pessoas, nem mesmo da própria família, até que conhece uma colega que acaba revelando o seu rosto enquanto bebia água, e sem saber o que fazer, os dois acabam formando uma relação secreta e proibida, onde revelam seus rostos um para o outro, enquanto questionam como era o mundo antes das pandemias e todas essas restrições que existem no novo normal. E vai falando sobre a questão de manipulação da mídia, controle do governo e também o romance de ambos. Mais um Eti Sawaranai de Kotesashi-kun, onde temos um garoto que sonha em se tornar um médico do esporte, às vezes é interpretado como massagista também na história. Aí, pra conseguir uma bolsa para uma boa universidade, ele vai ter que fazer quase que um estágio ali numa escola onde tem só atletas femininas, né? E ainda, como é pobre, ele mora em conjunto com outras alunas numa casa. A questão toda é que ele é realmente bom nisso, parece até que ele usa magia, porque ele toca ou mexe em algum lugar e curou. É muito doido. Só que quando ele toca nas mulheres, nas garotas, porque sim, elas fazem essas caras e já dá pra escutar o que elas proferiram, né? E é muito engraçado que todas elas têm um problema aqui, outro ali por conta do esporte que praticam, e ele vai alisá-las, aliás, analisá-las, e parece que tá acontecendo outra coisa. Então, pra quem curte um eti com um fundinho de história, tá aí um pra você. A Star Brighter Than the Sun, um romance bem simples e light, mas que promete uma história bem fofinha, falando sobre um garoto e uma garota que são amigos de infância, só que ela é mais alta do que a maioria das garotas e tem um jeito muito mais simples, enquanto o garoto é uma criança tímida e mais baixinho. Mesmo assim, ela acabou criando um afeto amoroso por ele e depois de anos sem se verem, acabam estudando na mesma escola, sendo que o garoto passou de alguém como era antes pro cara mais popular de todos, e mesmo que ainda se considerem amigos, a garota acredita que jamais terá seus sentimentos retribuídos, e o que vamos ver é o relacionamento deles mudar e amadurecer agora que ambos estão mais velhos. Outra é a adaptação de Kininateru Hitoga Otokoja Nakata, um romance entre duas garotas que fala sobre uma jovem que, após muito tempo admirando um colega de classe de longe, quando ela finalmente consegue reunir coragem para começar a conversa com ele, ela fica pasma porque descobre que a pessoa por quem ela estava interessada esse tempo todo não é um garoto, mas sim uma garota. E aí temos as reações e sentimentos da protagonista enquanto ela lida com essa revelação e como isso afeta sua relação com a colega de classe e sua aceitação. Confirmado também, até com data de estreia para janeiro de 2026, Shibou Yugi de Meshiwoku, com a história voltada para o suspense e algo próximo ao terror, porque a história segue uma garota que acorda em uma mansão com roupa de empregada e vê que há mais 5 garotas vestidas da mesma forma que ela naquele lugar. Para sobreviver, elas precisam passar por uma série de armadilhas e jogos mortais cheios de coisas como serras elétricas, salas trancadas, armas e várias outras. Só que enquanto as outras garotas estão aterrorizadas, a Protinha tá em casa, ela é bem fria e calculista, a ponto de parecer má, porque a serra tá vindo para cortar o braço dela, e ela tá ali numa boa, abrindo a algema dela, entregando a chave para as outras com a maior calma do mundo. Temos então as garotas enfrentando esses desafios mortais para sobreviver. Agora, um isekai, se não tiver isekai na lista, é furada, uma adaptação do mangá que o título é uma sinopse, que literalmente significa: quando acordei tinha o equipamento e a nave mais forte, então queria viver livremente como mercenário, buscando uma casa isolada. Me diz se já não explicou tudo o que ele quer fazer.
É, uma sinopse no título, falando sobre um cara comum da Terra que acordou no corpo de um outro cara dentro do game que ele curtia de naves espaciais, e como ele era bom no jogo e ainda conhece vários dos eventos desse game, ele se beneficia disso, aos poucos criando uma tripulação, descobrindo como aquele mundo realmente funciona, e o bacana são as paisagens, que quase que inteiramente são dentro das naves, e tem uma que é quase igual à do Interestelar, aquela rosquinha, e várias outras até do sistema solar em que ele se encontra, o que é muito legal. Eu, por gostar muito disso, achei muito bacana, e melhor ainda, é que tem uma boa comédia, como ele ficar super triste porque não existe Coca-Cola e outras coisas ali, e também tem uma mulher ali, a primeira da sua tripulação, que no primeiro capítulo ele tem atitudes de adulto e eles fazem coisas de adulto juntos. Traga um protagonista pra esse Oscar aqui. E ainda o Réplica da AT, um romance que parece ser bem promissor, contando sobre uma estudante que tem um segredo porque ela é uma réplica, e quando a original não tá com vontade de ir pra escola ou qualquer outra coisa, é trabalho da réplica assumir seu lugar e agir como ela. Apesar de não ter nenhuma necessidade básica e não se importar com nada, o inesperado encontro com um garoto faz com que algo surja no coração da réplica. Parecendo estar apaixonada por ele, a réplica decide então aproveitar os pequenos momentos em que pode vê-lo, descobrindo pouco a pouco que, mesmo sendo resultado das fugas emocionais da sua original, ela ainda pode ter o seu próprio coração. Agora, alguns que já vieram até com data de estreias, como o Isekai Assassin de Aruore no, que vem para outubro de 2025, e temos uma classe inteira de uma escola do Japão sendo levada de Isekai para um outro mundo de fantasia, em um reino que diz estar sofrendo com ataques de monstros, e todos os invocados receberam habilidades para ajudar nessa luta, sendo que um deles apenas vai ser o grande herói. Porém, um garoto dessa classe acaba recebendo o título de assassino com o atributo de furtividade no máximo, fazendo até sentido, já que na vida normal e real que ele sempre teve na Terra, ele passava desapercebido por todo mundo, e também pontos de HP e ataque muito mais altos que seus colegas, até o momento em que nota que estão sendo observados e sendo usados para um plano maior daquele lugar. Por isso ele acaba agindo de maneira mais sorrateira e quase que sozinho para descobrir e revelar a verdade a todos. Outro Isekai que também foi confirmado para outubro de 2025 foi o anime Yasei no Last Boss ga Arawareta, que fala sobre um garoto que seu personagem em um jogo era uma mulher, e ao longo do tempo, de tão forte em conjunto com as suas atuações como alguém ruim, o transformaram em um boss, e depois de muito tempo outros players conseguiram o derrotar. Nisso, ele em si acaba indo parar dentro do jogo no corpo dessa sua personagem, com os mesmos atributos, forte pra caramba e super arrogante, assim como ele também atuava antes. Aí, sabendo que ele é o último boss vivo naquele mundo e que os heróis viriam atrás dele, temos as suas aventuras aventurescas, saindo mundo afora, tanto para saber mais sobre esse mundo, quanto para tentar entender se os heróis podem ser jogadores assim como ele. Foi oficialmente divulgado que o retorno do anime Bye Bye Earth, sobre a garota humana que vive em um mundo onde todos, exceto ela, têm alguma característica animal, e por conta disso ela é mal vista e até odiada, porém vai ao longo do tempo, enquanto tenta entender o porquê o mundo é assim, que ela tem um papel muito maior do que ela mesma imaginava nisso tudo. Vai chegar no dia 4 de abril esse anime, que tem seus altos e baixos, é deveras interessante até alguns pontos, mas deixou também bastante a desejar. O anime Ao no Orchestra, para quem gosta do tema musical, onde conta sobre um garoto que era considerado como violinista prodígio e por conta de problemas familiares acabou abandonando a carreira, porém ele escuta sua colega de classe tocando violino, o que lhe inspira a sonhar com uma carreira musical mais uma vez, e à medida em que vão se aproximando, vai despertando de novo sua paixão pelo violino. Foi anunciado o retorno com a segunda temporada entre outubro e dezembro agora de 2025, sendo que essa segunda temporada vai ter 21 episódios. Um dos animes que eu tô hypando muito, que Jingentou Show, foi confirmado para estrear no dia 31 de março de 2025, e a sua estreia, o primeiro episódio, vai ser um especial de 1 hora, onde temos um garoto caçador de Onis que tem uma irmã meio Oni e ainda é o grande guardião de uma sacerdotisa local. Porém, após um encontro inesperado com 2 Onis estranhos, ele acaba recebendo um poder monstruoso e ainda vendo sua amada indo de base por conta de um Oni específico, que com o auxílio do poder que recebeu, ele começa a ir atrás de quem fez isso, através das eras até chegar em 2010. Uma obra que não é um anime porque é ocidental, mas teremos uma nova série de Devil May Cry exclusivamente na Netflix
a partir do dia 3 de abril, abordando toda a história original, acompanhando o Dante, um caçador de demônios que busca vingar a morte da sua mãe e proteger a humanidade das forças demoníacas, mostrando as batalhas contra demônios e a sua missão de impedir o ressurgimento de um poderoso demônio. Na mesma pegada, ainda para 2025, mas sem mês ou dia confirmado, teremos o anime Kizetsu Yusha to Ansatsu Hime, um anime que será com os temas de ação, fantasia e comédia, falando sobre o herói Toto, que é ridiculamente forte, só que muito tímido e tem dificuldade em entrar em um grupo. Um dia, 3 beldades chamam ele para formar um, no entanto, o objetivo secreto delas é assassiná-lo. Ao longo do tempo, vamos descobrindo o passado delas, as verdadeiras razões para cada uma querer fazer isso e os interesses que vão criando pelo herói, enquanto esse sempre desmaia de tanta emoção que acaba sentindo, se é que vocês me entenderam. Tivemos mais uma confirmação de estreia de um anime que o título é uma bíblia e o significado é um mago branco que foi banido do grupo de herói e é pego por um aventureiro Rank S. Esse mago branco é muito fora do comum. E é literalmente isso que fala o anime, que é um mago branco que é banido do grupo de herói e depois que perdeu o emprego consegue acompanhar um outro grupo de Rank S em uma missão por acaso e durante suas aventuras ele descobre que ele possui habilidades incomparáveis, apesar de não se considerar um mago muito bom, enquanto mostra também como ele adquiriu uma quantidade de fama gigantesca vindo esse anime para julho de 2025. Ainda para 2025, sem mês definido, Himeki Shi-sama falando sobre um lugar repleto de crimes e a única esperança desse local é uma princesa que enfrenta dungeons para encontrar um tesouro lendário que irá reerguer tudo. Porém, o único que consegue lhe acompanhar é um homem que tem uma reputação terrível de ser mulherengo, de gastar tudo em apostas e bebidas. O que muitos não imaginam, incluindo a própria princesa, é que ele é extremamente forte e habilidoso, fazendo de tudo para proteger a sua princesa pelas sombras e evitar perigos maiores. Entre março e agosto teremos um especial de 1 hora de Cocoon, onde 2 colegiais que viveram suas vidas de boas até que em dado momento, junto de seus outros colegas de classe, as duas foram obrigadas a servir como enfermeiras e tratar dos feridos em uma guerra do Pacífico. Ao receberem a ordem de morrer pelo país, o grupo decide fugir apenas para perceber que agora eles estão presos numa ilha paradisíaca que agora serve como um infernal campo de batalha. E lembrando que aqui nessa obra temos na equipe ex-integrantes do estúdio Ghibli, então espere algo bem semelhante. All You Need Is Kill, a mesma obra que foi a que deu origem a todo o embasamento para o filme No Limite do Amanhã, esse mesmo que terá uma animação em formato de filme, que tudo indica, porque vai estar nas mãos do estúdio 4 Degree C, o mesmo que fez alguns outros como Berserker, Detroit Metal City e até mesmo Memories, e já participou em algumas obras do estúdio Ghibli. A história original acompanha um jovem soldado que se junta às forças de defesa unidas para combater os Mimics, que são seres extraterrestres que estão quase conquistando toda a Terra. E após enfrentar uma das criaturas com uma aparência incomum, acaba sendo ferido, só que ao invés de morrer, ele retorna ao início do dia anterior, criando assim um loop onde ele sempre volta à vida após morrer em batalha, decidindo usar essa sua habilidade para ficar mais forte, se aliando a uma soldado experiente que também passou por um loop parecido com o dele. Agora, no final de março, teremos um filme de Kaiju número 8, com um aglomerado de todos os episódios da primeira temporada, e virou moda fazer isso, né? E ainda junto dele um especial falando sobre o dia de folga do Capitão Hoshina ao lado de Haru e Ichikawa. Anunciaram o início da produção do filme em live action de Mobile Suit Gundam, com direção de Jim Michael, o mesmo de Sweet Tooth, sobre a humanidade que começa a migrar para o espaço, vivendo em colônias que orbitam ao redor da Terra. E aí um grupo de colônias se rebela e inicia uma guerra civil para obter sua independência, e quando as forças armadas invadem uma dessas colônias para roubar segredos militares, um jovem se vê obrigado a se defender, pilotando um mecha experimental com o codinome Gundam. A Netflix anunciou também um live action de Kakegurui com o nome de Beth, onde no original o anime acompanha a história de uma estudante viciada em apostas que se muda para uma escola onde todos trapaceiam e a protinha não joga para ganhar, e sim só pela emoção do jogo. E pois é, já tá tendo um alvoroço sobre isso daí, o pessoal já tá reclamando bastante. Às vezes é só não fazer, sabe? Só não fazer. Mas é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido e me diz aí, deixa nos comentários para eu saber quais dessas informações foi a que mais lhe agradou. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força pro canal e também se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!